Estamos aqui mais uma vez para uma deliciosa live, uma live maravilhosa com uma pessoa que eu gosto muito e que quem é da Avenida Paulista e daqui da região já conhece, eu, Felipe Paganelli. Felipe é morador da Avenida Paulista, batalhador, lutador pelas melhorias. Ele tem um perfil no Instagram de denúncias sobre as coisas que estão erradas, de pedidos de melhorias para as coisas que precisam ser melhoradas, enfim. O Felipe é uma pessoa cidadão, é um cidadão brasileiro que mora e quer o melhor para o lugar que ele mora. Nós estamos hoje com um assunto muito, muito interessante, um assunto que vale a pena, pois é um assunto, além de ser muito, muito atual, ele ficou extremamente grande agora, durante a quarentena. E não sei se tem volta. Boa noite, Felipe, a palavra é sua. Oi, Rafaela. Oi, pessoal, boa noite. Obrigado pelas palavras, Rafaela. A Rafaela também é uma pessoa incrível, que conheci já faz alguns anos, né? Estamos na luta aí por muitas coisas na cidade, na Avenida Paulista. Fiquei muito feliz com a sua candidatura, parabéns. Fiquei muito feliz com o convite também. E eu pensei em algumas coisas para a gente falar hoje à noite. Eu fiz aqui uma colinha e a minha ideia é a gente fazer um passeio histórico de coisas que aconteceram no mundo e como é que a gente pode entender um pouco mais o que a gente está vivendo agora, porque eu acho que pode ajudar a gente a talvez fazer sentido no que aconteceu recentemente, que está acontecendo nesse momento e a gente talvez não se dê conta. Então vamos lá. Algumas coisas que eu pensei, para começar, na verdade, as minhas ideias vieram de duas fontes principais. Primeiro, de documentário, que está super falado agora, O Dilema das Redes, está na Netflix, recomendo todo mundo assistir. E de um outro documentário de 2002, de um inglês chamado Adam Curtis, chama O Século do Ego. Ele está no YouTube, está legendado, quem tiver interesse também, acho muito bacana, porque ele conta um percurso da história da psicologia e da psicanálise. E também dois outros livros de autores que passam por esses documentários. Aliás, antes de eu entrar nisso, sobre a minha formação também, né? Por que eu estou falando sobre isso? Eu acho importante. Eu sou psicoterapeuta, eu estudei cinema, eu tenho uma graduação em cinema, eu fiz pós em História da Arte, eu estudei psicanálise, me aprofundei nisso, e aí que as coisas foram encaixando para mim. Eu também gosto muito de tecnologia, me preocupo com o que a gente está vivendo, então por isso que eu fui fazendo esses links. Então vamos lá. Queria começar com um básico, e por favor, mandem perguntas, se alguém não entender, Rafaela me pare e me ajude a falar sobre esses assuntos, tá? Vamos lá, o mais gostoso das nossas lives, Felipe, é porque é interativa. Todo mundo vai comentando, dando palpite, a gente vai parando, dando atenção a quem nos está seguindo e conversando e participando. Bora lá. Uma coisa, primeira, que eu pensei é lembrar da psicanálise, né? O contexto que a psicanálise nasceu, Freud lá no final do século XIX, o que é que ele estava descobrindo. A psicanálise em si e a teoria freudiana entrou muito na linguagem popular, né? Então, todo mundo ocidental, pelo menos, e até oriental, entrou no contexto geral. As pessoas usam muito teorias do Freud no dia a dia, né? Falar, é um ato falho ou inconsciente, mas a gente não para muito para olhar o que é que ele viu realmente de... Também, Marta, a gente vai chegar lá. O que é que Freud viu de especial? Assim como qualquer outro gênio ou qualquer outra pessoa no mundo, ele estudou, né? Ele trabalhou muito na clínica para ver as coisas que ele viu, para criar as teorias que ele criou, e o que foi mais diferente no que ele fez foi estruturar, eu chamo de alma humana, eu não estou falando em sentido metafísico, eu estou falando assim, de uma essência humana, de como o ser humano funciona. Então ele conseguiu estruturar isso de uma maneira específica, com as instâncias psíquicas, ego, superego, o id, como é que o ser humano pode funcionar, como ele é um ser desejante, como os desejos, as fantasias estão dentro dele, no que ele chama de inconsciente, acaba guiando o ser humano
na sua jornada pela vida, em todas as coisas que ele faz. E aí tem uma frase muito importante que ele diz que o eu, né, o eu, quando eu digo, quando a gente se refere a si mesmo, né, eu, quando eu penso, quem sou eu, né, esse eu não é o senhor da própria morada, ou seja, tem coisas inconscientes ali acontecendo que ele não está se dando conta. Isso mudou o mundo, porque tirou o ser humano que achava que tinha certeza de tudo do palanque, né, tem outras coisas ali acontecendo dentro dele que a gente precisa ficar atento. Nessa passagem, o Freud ele não estudou só o indivíduo, ele também estudou as massas. Tanto que tem Psicologia das Massas e Análise do Eu, texto muito importante dele, recomendo, que ele começa a ver que o ser humano individual e o jeito que ele funciona tem muito a ver com como as massas funcionam também. Então, coisas que no indivíduo funcionam, quando você olha ali no grupo, também operam mais ou menos da mesma forma. Então, você pode supor coisas de como as massas podem funcionar. Isso lá no começo do século XX. Aí, no século do ego, quem for assistir, conta uma história que pouca gente sabe, que é muito interessante. O Freud, ele tinha um sobrinho que morava nos Estados Unidos e que se chamava Edward Bernays. Ele nasceu em 1891 e viveu até 1995. Esse cara, ele foi muito esperto. Ele pegou as teorias do tio, viu que o tio era muito inteligente, estava revolucionando o mundo, e trouxe para os Estados Unidos tudo que o tio estava fazendo. Mas essas ferramentas que o Freud enxergou e concebeu, elas podem ser usadas para muitas coisas, né? Você pode usar, como é usado até hoje, na terapia individual, para você ajudar uma pessoa a se sentir melhor, ajudar ela, sei lá, a superar fases difíceis da vida, viver melhor. Mas também podem ser usadas para muitas outras coisas, principalmente fazer dinheiro, que foi o que o sobrinho dele viu. Então, no começo do século XX, nos Estados Unidos, nas primeiras décadas, existia-se uma indústria de bens duráveis. Então, quando você vendia um carro, você vendia um sapato, você vendia qualquer coisa, você vendia porque a coisa durava, porque você podia contar com aquela coisa. Então, as propagandas que eram feitas eram porque aquele bem que você comprava era bom, ele tinha um valor nele mesmo, por isso você iria querer aquele bem. O que o sobrinho do Freud viu é que talvez, se você vendesse para o desejo da pessoa, você venderia mais, porque você está cutucando e oferecendo coisas para algo que não tem fim. O inconsciente não tem fim, o desejar não tem fim, ele só acaba quando a gente morre. Então, se você ficar alimentando o desejar das pessoas, você vai ficar vendendo para sempre, teoricamente. Até a pessoa desejar outra coisa, né? Então, você tem que brincar Sim. com o desejo dela. Ele fez a descoberta de pegar toda aquela genialidade, todas as conclusões, e levar para o mundo real, que é o que quer dinheiro, que é o que satisfaz algum desejo da pessoa. Ele casou essas duas coisas e acho que depois daí o salto para outros assuntos foi muito rápido. Para ocupar as massas e para as massas se movimentarem também. Acho que foi muito rápido. Sim, porque há quanto tempo ele trouxe isso? Não tem... Assim, é muito recente comparado com a história da humanidade, né? Com a existência da humanidade. Sim, em torno de 100 anos. Para a humanidade é muito pouco mesmo. E como Freud descobriu armas e ferramentas, né? Depende de quem está usando, se é arma ou ferramenta poderosas, e o sobrinho dele potencializou isso dentro da cultura. Isso quer dizer que tem algumas cenas no documentário muito interessantes. Uma delas é quando ele assessorava, né, as empresas, enfim, quem quisesse o trabalho dele, e uma indústria de roupa, não me lembro se era uma indústria, enfim, uma loja, mas para vender roupa, ele começou a vender a personalidade. Então, a partir desse momento, você compra roupa para expressar sua personalidade. Isso não era nem um conceito popular, mas, de repente, se você se veste de uma forma, você está expressando algo interior, né? Que antes disso não tinha tanta importância no dia a dia, no cotidiano, para o cidadão médio.
Então ele faz um link muito delicado, que tem tudo a ver com o que a gente vai chegar no que a gente vive hoje em dia. E assim também foram nascendo as tendências de modismos, os grandes costureiros, as grandes coleções, as imposições de moda, que são esses fenômenos que atingem, fenômenos não é a palavra certa, mas são os mecanismos que atingem a massa e os desejos da pessoa. Claro, mostra uma modelo maravilhosa, linda, com uma roupa divina, ou dizer que, eu vou fazer a propaganda, hein, que o Chanel número 5 é o perfume adorado da Marilyn Monroe. Isso é um impacto que mexe com a psicologia, que mexe com esses mecanismos, armas, não ferramentas, ou ferramentas de lucro, e vem aumentando, vem aumentando. Quando a televisão veio, não tem fim. Quando a televisão veio para o Brasil, quem mais assistia eram as donas de casa. A televisão estava em casa. Então, você toda hora tinha a propaganda do sabão em pó, da geladeira, da melhor enceradeira, da melhor cera. E tem uns jingles que acho que está no inconsciente coletivo até hoje. A cera que brilha mais, ou não adianta bater que o frio vai entrar. Ficou. Isso eu lembro. A genialidade também do marketing, usando todo esse conhecimento, porque o marketing também, na minha opinião, não é só o marketing, tem todo esse conhecimento que você está dizendo para nós, se estrutura para isso, né? Sim, o marketing se usa da psicologia, da psicanálise para manipular e vender, que é a função dele, né? Inclusive foi o sobrinho do Freud que cunhou relações públicas, porque era muito feio falar propaganda porque estava associado ao nazismo. Então ele precisava de um outro nome para dizer a mesma coisa nas Américas. Mas sim, tem a ver com como você pode mexer com o público, com as massas e com o desejo das massas. Isso que é importante. E isso é lá atrás, né? Enfim, é uma Nós estamos descoberta que fazendo continua humana. esse passeio na linha do tempo de 100 anos para cá, para a gente poder chegar no que está acontecendo agora, que é maior, mais perigoso, mas também tem o lado bom, tem o lado bacana, então a gente precisa chegar nisso, mas sem entender. Lá atrás, o início é muito diferente. Eu, durante um tempo, Felipe, estudei bastante Skinner e Jung, e principalmente Skinner com a motivação, porque eu trabalhava dar aula de línguas, língua estrangeira, e você trabalhar essa motivação era importante. E eu, assim, desse aspecto de ensino, eu chamava motivação, mas para mim nós estamos falando da mesma coisa, de alcançar o desejo. A pessoa tinha que ter uma motivação, que é o desejo dela, né, de saber a língua, de dominar um outro local. Descobrir ferramentas para cuidar do desejo. Então, Marta, é uma ótima pergunta e a gente vai chegar em possibilidades disso. Segura ela mais um pouquinho, a gente vai voltar nisso. Você que falou de Skinner, era ele mesmo que eu queria juntar agora. Nesse trajeto histórico, então tem lá Freud no final do século XIX, começa o século XX, trabalhando, cunhando as teorias dele, sobrinho dele traz isso para as Américas, vira uma febre, porque a psicanálise é usada para tudo, com um olhar muito norte-americano, né, de vender, de capitalismo, de fazer você ser o mais importante, o vencedor, o melhor. Esse título, o século do ego, é muito preciso. A gente vive ainda o século em que o ego é o mais importante. Então, isso é importante ter em mente. E aí a gente chega no Skinner. Como é que que é pai da psicologia comportamental, popularmente chamada como psicologia comportamental, bebeu no Freud, todo mundo bebeu no Freud, assim como Freud bebeu em outros, para enxergar outras camadas do ser humano. Enquanto Freud estava lá olhando para o desejo, para aquilo que estava escondido, o que é que motiva o ser humano a fazer o que ele faz lá dentro, o Skinner estava preocupado com outras camadas do ser humano.
as camadas de como é que ele age da forma que ele age e como é que é possível mudar esses comportamentos. Então, nos anos 30, talvez alguém já tenha ouvido falar da caixa de Skinner. Rafaela, a caixa de Skinner, ouviu falar da caixa de Skinner? Resumidamente, é um experimento científico de laboratório. A comportamental, ela usa muito laboratório para provar teorias. É uma psicologia que se propõe ser científica, ou seja, reproduzível em outros lugares, em outras condições. Então, ele criou lá uma caixa mesmo, onde ele colocava um ratinho que tinha alguns mecanismos, que pode ser dar água para o ratinho ou privar de água, comida, priva de comida, pode dar choque elétrico, deixar sem dormir ou deixa dormir, enfim, uma série de estímulos diferentes que podem reforçar ou não, ou punir um comportamento, para poder analisar como é que aquele bicho, aquele ratinho se comporta nesse cenário, nesse contexto fechado. E ele descobriu muitas coisas úteis sobre o rato e sobre os seres humanos. Como é possível você usar ferramentas diretas, técnicas, para modificar o comportamento do ser humano. Então, de novo, é uma descoberta, é uma estruturação, que podem ser ferramentas muito positivas para você, sei lá, parar de fumar, para você poder ter uma vida melhor, para você se sentir melhor, para você, enfim, ser uma pessoa melhor no mundo e viver melhor. Mas também pode ser usado para muita coisa muito horrível e difícil. Então é importante sempre lembrar que descobertas mobilizam a humanidade e aí vai depender da ética e dos fins que cada uma é usada. E aí fiquemos com a psicologia comportamental para fazer um parênteses sobre o que é algoritmo. Isso, muita gente perguntou o que é algoritmo. Vamos lá. Vamos lá, eu sou péssimo em matemática, eu tive uma série que eu tive uma professora que eu gostei muito que eu aprendi, mas algoritmo nada mais é do que uma equação matemática. Um algoritmo serve para resolver um problema. É uma equação matemática mesmo, que você insere ali dados e ele vai te dar um resultado. No mundo que a gente vive, quase tudo tem algoritmos, são equações. Então, os exemplos que mais tocam, quando tem análise de crédito, você precisa de um cartão de crédito, você tem uma análise de crédito que precisa passar em algum banco. Essa análise é feita através de algoritmo, um cálculo matemático que a partir de dados que são, né, buscados em vários lugares, no Serasa, enfim, seu crédito na praça, seu histórico, eles conseguem esses dados para passar num cálculo para ir te dar ou não esse crédito que você quer. Algoritmos não têm julgamento, eles não são seres humanos. Matemática não tem um julgamento próprio. Nós estamos aqui dando uma espiadinha nos nossos participantes aqui. Então, sim, vamos lá. O algoritmo é uma equação, criada por uma sequência matemática, uma empresa, que ela utiliza para dar resultados mais fáceis, mais rápidos, resultados de acordo com os objetivos dela. No caso do cartão de crédito, o algoritmo está preparado, a equação para ir buscar se a pessoa é positivo ou negativo no crédito, se tem débitos, se não tem débitos, e qual o ranking a possibilidade, o percentual de possibilidade de pagamento ou de não pagamento de todas as compras que quiser, ou dos débitos que adquirir. Exatamente. E esse é o algoritmo, é uma fórmula matemática que dá uma ordem para um computador, que busca alguma coisa no computador. Fora de computador, isso já existia, porque era uma coisa meio manual, mas havia uma busca, Só que nós estamos falando de um mundo novo, que é da informática. Eu me lembro bem, eu vou dizer que isso era por volta de 77, 78. Eu tinha uma amiga muito querida, que ela trabalhava, que era uma coisa, assim, falar disso era uma coisa inédita. Ela trabalhava no CPD de um banco. Os mais velhos vão lembrar
que o computador tinha aquelas linhas brancas e verdes, o papel era assim, branco e verde, listradinho, que é um avanço. E quando eu entrei lá a primeira vez, que eu acho que eu passei lá para buscar lá para um café, aquela sala gigantesca, com tanta máquina, e ali estavam as contas bancárias de todo mundo. Estavam todos os dados, todas as ordens. E isso eu estou falando, as pessoas acham que isso é de agora, não, nós estamos falando do fim da década de 70. Ou seja, não tem novidade, tem modernidade. Tem um avanço exponencial, porque é isso que você falou, algoritmos, a matemática, alguns dizem que é uma bênção dos deuses, né? Porque de fato você pode resolver problemas muito mais rápido do que de outras formas. Então, a existência dos algoritmos é maravilhoso. O problema é quem é que está escrevendo esse cálculo a partir de quais dados para chegar onde? Então, de novo, o cálculo matemático não tem preconceito. O cálculo matemático, ele faz o que mandam ele fazer. Agora, como é que você sabe o que de fato está ali? Ou quais critérios estão sendo utilizados para, por exemplo, te disponibilizar ou não um crédito no banco? Esse é um exemplo. E aí a gente vai explorar outros. E os objetivos de quem o criou, amando de quem, ou quem pagou para criar. Sim, exatamente, que é toda a discussão que a gente está tendo do Facebook, né? E lembrem-se que Facebook inclui Instagram e WhatsApp, tá? Lembrem-se que o WhatsApp é do Facebook, isso é importante, todo mundo esquece, não é independente. E como esses dados estão sendo coletados e para quê? Então, é importante ter isso em mente também. E aí, se a gente junta esses cálculos matemáticos com nosso querido Skinner e o que a humanidade aprendeu, que é possível sim modificar comportamentos muito fácil, a gente precisa olhar com cuidado como é que isso chega até a gente e quais dados a gente está dando para gerar qual realidade para a gente. Exemplos aqui muito simples do dia a dia. Quando chega uma notificação no celular, apita, vibra ou fica lá vermelhinho, quem aguenta quanto tempo ficar sem olhar a notificação? É um treinamento difícil mesmo. É uma só tirar o mudança de som, né? Mesmo assim dá uma espiadinha. Quantas pessoas não ouvem vibração psicológica, né? Que não vibrou e já acha que ouviu uma vibração? Então, todas essas pequenas coisas nos nossos aparelhos, eles são feitos sim com esse intuito. É para você olhar, é para você ficar ansioso e ver o que aconteceu. Então, eu sempre falo, Felipe, que algumas coisas que no começo são tão boas acabam sendo pesadas ao longo do tempo. Quando começou o e-mail, disse, que bom, a pessoa pode receber um documento, eu posso conversar com ela uma coisa sem interrompê-la por telefone, porque às vezes o telefone interrompe uma atividade qualquer, depois ela olha, comenta, me responde. Depois disso, o e-mail virou um grande emissor, entregador de boletos. Todo boleto vem por e-mail. Fora que as pessoas começaram também a achar que estão conversando sozinhas, não estão te vendo, não estão interagindo, e podem ser agressivas, o que não fariam por telefone ou pessoalmente. Aí esse foi a primeira fase. E agora, quando eu abro os e-mails de manhã, principalmente do trabalho, eu estou sempre escrito assim, 99 mais, que é a quantidade mínima. E assim com todas as outras redes, tudo que foi começando assim, agradável, virou trabalho também. Virou outra coisa. Mas a gente que vai fazer essa pergunta para você. Como é que a gente faz essa separação? Que momento a gente tem que não ler um e-mail de trabalho à meia-noite, um WhatsApp de trabalho às 10 da noite, pode dar uma olhadinha para ver se é emergência, né? Alguma coisa pode estar pegando fogo. Mas como é que faz para, em geral, não ler? Essa é uma pergunta difícil e vai depender de cada um. Eu acho que se a gente... Vou grudar nos outros assuntos para responder isso, que é muito importante. A gente precisa entender como é que isso foi modificando o nosso comportamento. Nos últimos tempos, por exemplo,
sei se eu conheço alguém que não virou uma bola de ódio. A gente sente muito ódio e muita raiva o tempo todo. A gente tá com muita raiva de muita coisa. As Até do vírus, polarizações, inclusive, né? de tudo. A gente sente muito mais, tem a sensação de sentir muito mais raiva e expressa essa raiva com muito mais frequência do que a gente deveria. É uma raiva difusa. Então, ouvi um podcast recentemente muito interessante, que tem a ver com essas mudanças de comportamento. Como é que quando a gente abre o Twitter, por exemplo, a Rafaela citou há pouco atrás o Twitter, como no Twitter as pessoas expressam ódio de maneira muito mais fácil, ou desinibida até do que outras redes que já expressam bastante. O Twitter ele tem menos informações, né? Por mais que você use um perfil verdadeiro e coloque o seu nome, não vai ter lá, sei lá, seu álbum de família ou outras informações mais. Você tem um anonimato, de certa forma, mesmo usando um perfil seu. Como é que é mais fácil disseminar o ódio lá? E se você vê aquilo, curte, comenta, você está alimentando esse algoritmo, esse cálculo matemático, para te dar mais daquele conteúdo. O algoritmo não liga se você está feliz ou se você está triste. Ele vai te dar mais conteúdo daquilo que você consome. Então, como é que você abre o Twitter e se você ficou com raiva de, sei lá, candidato X, de política X, de pessoa X, se você comenta, se você manda para outra pessoa, se você fica com aquilo na tela por alguns segundos, ou clica na notícia, você está dizendo para o algoritmo que aquilo te interessa. Então, todos esses parâmetros são calculados o tempo todo. Sempre que você abre, você interage, você fica com uma tela aberta. É importante ter isso em mente para saber o que é que aparece para você. E é importante lembrar que não tem um feed de notícia igual ao outro. Tem algo interessante no livro de um dos personagens, né, pessoas profissionais que aparecem no documentário, que é o Jared Lanier. Ele lembra que quando você fica com raiva de outra pessoa, que você acha, nossa, aquela pessoa é uma idiota, como é que ela pode acreditar nisso? Como é que ela não tem essa informação? Muitas vezes ela não tem mesmo, porque no feed de notícias que ela lê, nas correntes de WhatsApp que ela não recebe outras informações. Ou se ela recebe, é para dar risada e falar que ela é falsa ou errada. A gente precisa lembrar que a gente está vivendo em bolhas de verdade. Às vezes o seu amigo ou seu vizinho mudou nos últimos tempos, porque ele só tem contato com pessoas que pensam como ele. Porque esses cálculos matemáticos querem aproximar pessoas que pensam iguais para vender. Porque tem uma frase... propaganda na TV atualmente, que a TV também é uma fonte grande, ela, desde sua inauguração, sua descoberta, inauguração, chegada ao Brasil, 70 anos, mas ela é uma fonte constante das mesmas coisas. Já foi numa escala maior, agora numa escala menor. Numa escala maior é quando, assim, a pulseirinha da moça da novela tinha que todo mundo ter, senão não estava... Hoje é uma escala menor, porque tem muita concorrência de mídia, de entretenimento. Mas eu vejo que na própria TV o Facebook faz propaganda. Acha o seu grupo, veja o poder da TV, que isso diz para mim que ainda é muito forte, muito grande, para o Facebook ir lá na TV, dizer, venha encontrar seu grupo, captando as pessoas que ainda não tem Facebook, não tem rede social, dessas todas que são dele, né? E que é engraçado você citar isso, é importante, porque nos últimos tempos, nas últimas eleições, a gente viu que a notícia se propagava pelas redes sociais. O presidente eleito, ele não foi, né, nos debates, ele foi eleito por causa das lives que ele fazia no Facebook. Então, acabou dividindo, né, quem acredita ou usa o Facebook de quem assiste TV, principalmente a Globo. O Facebook fazer propaganda na Globo é conseguir justamente o outro público que, teoricamente, não estava usando tanto o Facebook. É uma expansão de públicos. E não está longe, não. Todo mundo sabe que eu sou candidata a vereadora, sabe o meu partido, e a gente assistiu o debate, acompanhou o debate que teve de uma das redes de TV agora essa semana, há menos de uma semana. E alguns candidatos específicos, em vez de debater a ideia, de colocar a própria ideia, eu sei que é 40 segundos, 30 segundos, o formato é antigo, é complicado,
Mas eles expressamente diziam, veja lá na minha rede social, eu tenho isso lá na minha rede social. Quer dizer, é o phishing, a captura daquele que está interessado para chegar na rede social dele. Não é bonito, nem é não ético, para mim é a mesma coisa, mas que dá para perceber esse phishing, essa pesca, foram 3 deles, se eu não me engano, que convidaram, olha, eu tenho isso lá nas minhas redes sociais, olha, eu tenho, daqui 1 hora eu vou estar numa live nas minhas redes. O outro, olha, dá um Google e põe meu nome. Agora é dar um Google, né? A expressão da moda. Então, isso está presente. Talvez seja melhor todos juntos, convidando cada um para a sua rede, do que esse não comparecimento. Mas quem quer fugir do debate, mesmo tendo comparecido, está usando esse mecanismo igualzinho. Você vê que interessante. Sim, e você faz eu me lembrar que no livro do Jared, chama 10 argumentos para você deletar suas redes sociais, agora, se eu não me engano. É um livro que parece um título sensacionalista, mas ele faz uma análise muito precisa dessas questões. E uma das conclusões que ele chega é, quando a humanidade não consegue concordar assim, em verdades mínimas, é que a democracia já acabou há muito tempo. Porque tem um mínimo de verdade que precisa ser compartilhada, que atinge a todos. Quando todo mundo fica brigando e, enfim, usando as técnicas de mudança de comportamento para banalizar ou para tornar difusa uma discussão, né? Qual é a democracia? Eu falo que às vezes é muito mimimi só porque o outro discordou. Veja, eu sou uma pessoa do diálogo. Claro que eu discordo de alguma pessoa. Claro que eu tenho opiniões contrárias a outra pessoa. Tem um grupo que compartilha as mesmas opiniões. Mas isso não quer dizer que eu estou liberada para ofender ninguém. Isso não Até quer porque dizer que eu posso fazer mimimi ou memes ou qualquer outro mecanismo ou ferramenta da internet ou dessas redes para expor a pessoa, nem criar uma brigaiada como é no Twitter. Exatamente. E como acho que eu estava lendo a pergunta da Marta de novo e eu fiquei pensando numa coisa, Marta e todo mundo. Essa é uma frase meio batida, mas a gente não pode esquecer. Quando alguma coisa é de graça, Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, é porque você é o produto. Em que sentido você é o produto? É porque você está alimentando esses serviços com dados. O dinheiro que eles ganham de anúncio. Então, quanto mais dados você dar, que é através de like, você clica num link, você repassa uma corrente no WhatsApp, a outra pessoa clica, tudo isso é coletado. Então, formam-se perfis psicológicos para saber o que te oferecer. E a questão principal dos anunciantes é que não é só para vender roupa e sapato, é também para vender ideias, é para vender política. Esse ano, inclusive, eu li a notícia, eu não me aprofundei, mas o Facebook disse que não iria, do que eu li, enfim, me corrijam se eu estiver errado, ele não iria entrar nos anúncios políticos, ele iria se segurar. Na eleição do Trump, a anterior, saiu muitas notícias de que os russos teriam hackeado as eleições. E esse termo foi usado de forma equivocada. Ninguém hackeou, ninguém entrou na conta de alguém e mudou alguma coisa, invadiu um e-mail, como a gente vê nos filmes. Só teve grupos que pagaram os anúncios do Facebook para fazer o que eles querem, que foi o que aconteceu também. Quando você paga um anúncio, o Facebook está melhorando, ele está tentando, mas a fonte de renda dele ainda é anúncio. Então, deveriam ter alguns critérios do que é que você pode anunciar. Alguns já viram nas próprias páginas, tanto no Instagram como no Facebook e outros mecanismos, os impulsionamentos. Exatamente. Os impulsionamentos são fruto de uma fórmula matemática dentro de alguns 3 ou 4 parâmetros que você escolhe, que é pessoas que moram até X quilômetros de distância, pessoas de certa idade, gosto tal, você escolhe uns parâmetros e impulsiona uma publicação. Às vezes é para falar nada, é uma florzinha que quer que todo mundo veja. Às vezes é uma coisa muito mais séria, mais grave.
é uma propaganda, é um desafio. Eu estou muito preocupada com os desafios que voltaram a ser fortes agora, nesse fim de pandemia. Sim, é muito preocupante. A Anete perguntou, isso não é manipulação pura e simples das massas? Na minha opinião, só que tem uma questão de sofisticação, Anete. Eu acho que mesmo, obviamente, uma pessoa mais esclarecida, que entende, que fala sobre essas coisas, que pesquisa e entende mais ou menos o jogo que está sendo feito, ainda assim está dentro do jogo. E aí que é complicado. Um colega meu comentou que um dos candidatos à prefeitura, logo antes de começar a campanha, começou a sair memes dele nas redes para grupos contrários a ele. Quando você lança um meme, mesmo que contrário, você está lançando a ideia de que ele existe na cabeça das pessoas. Então você também tem esse tipo de manipulação. Como é que você pode, através do ódio, juntar pessoas? Como é que nas eleições anteriores, muitos grupos deixaram de votar ou votaram em branco nessa desilusão da democracia? Isso também é manipulação de massas. Como é Porque difícil. posso votar errado, mas eu tenho que votar, tenho que exercer esse dever direito, mas, na minha opinião, mais direito do que dever, embora eu não possa votar. Eu acho que é mais direito porque a multa é tão irrisória que tornou-se a obrigatoriedade relativa, né? Mas todo mundo tem que ir. Depois a pessoa fica reclamando, juntando-se em grupos de ódio. Grupos de ódio me lembra muito o Orkut, né, na época. E Mas continua, né? Só mudou existe de lugar. ainda? Não, Ah, tá. digo, a ideia de grupo de ódio continua mais viva do que Continua. nunca. Então, e a Exatamente. desilusão é também manipulada, porque, de qualquer forma, sem nenhuma apologia, nenhuma colocação oposta, nem do lado de cá, a democracia é o sistema básico de toda essa região que a gente mora, dessa América, da maioria dos países. E nós temos uma Constituição que prevê o Estado democrático de direito e a manutenção deles. O que quer dizer isso? Que cada um tem o seu lugar e tem o seu direito à opinião. Só que manipular o direito à opinião e trocar isso por pressão, por mecanismos de mudança de comportamento, são coisas diversas. Todo mundo tem que ter o diálogo, a opinião. Eu não posso crer que ninguém consiga sentar e conversar. E como a gente já viu várias vezes aqui na Avenida Paulista, dois grupos, cada um se acha totalmente com a razão, cada um se acha com mais razão que o outro, e se enfrentam em brigas, em problemas gravíssimos. Isso não pode acontecer em 2020, mas eles estão sendo, alguns são os líderes, mas outros estão sendo os manipulados, porque você sabe melhor, pode explicar melhor, quando você tem algo que está no anseio maior de várias pessoas, você começa a manipular um grupo muito grande, que é a massa, né? Quando uma pessoa entra num grupo, ela muda. A maneira como ela se sente muda. Ela começa a buscar um líder, ela se sente diferente, ela às vezes se sente mais poderosa. Tem uma mudança de comportamento visível quando entra num grupo. E eu acho que sim, quando você falando dos grupos na Paulista, eu lembro, esse nome é incrível, o século do ego, porque as pessoas acham que a sua existência é muito mais importante que a do outro, quando na verdade precisa de um mínimo básico de convivência, porque a gente ainda existe no mesmo local. A Marta falou da desilusão da democracia. Nesse documentário, inclusive, tem uma lembrança que eu acho muito importante. Pouco antes do nazismo, a Alemanha estava desiludida com a democracia, porque tinham-se infinitos partidos, cada um falava uma coisa, a economia estava quebrada. A gente sente cheiro disso no Brasil, que sim, a gente tem problemas com 500 partidos, que ninguém sabe o que é, que parece uma palhaçada, mas como a gente precisa encontrar terreno comum para poder ter o diálogo, para justamente ver qual é o mínimo comum que a gente precisa ter, para aí as outras coisas a gente ir acertando dentro de um regime democrático, né? Como é que sim, a gente poder ter essa conversa que a gente está tendo hoje, de entender o que é que está em jogo, como é que está em jogo, como é que a gente já foi
e é manipulado o tempo todo com coisas que a gente não se dá conta. E aí que está o perigo. Como é que a gente é manipulado pelo ódio, por exemplo, de opiniões diversas? Se a gente fica entupido de ódio o tempo todo, numa raiva difusa, que a gente não sabe mais nem o que é que a gente odeia, é muito fácil a gente não fazer nada. E é aí que quem está controlando ganha, quando a gente perde o senso do que a gente está fazendo. Não tenha dúvida. Não tenha nenhuma dúvida de que essa perda de percepção ocorre. E eu acho que existem grupos, idades e até com diferenças de gosto, de atenção, que são mais sujeitos a essas manipulações. A gente, por exemplo, conhece, nós todos já fomos adolescentes, e estar dentro de um grupo, ser aceito por um determinado grupo é uma coisa importante naquele momento, é uma coisa bacana. Agora eles estão todos separados pela pandemia, pela quarentena vinda da pandemia. Isso trouxe um apego às redes sociais, e também aconteceu num certo grupo de idosos, não digo a maioria, que muitos não têm essa facilidade, mas assim, clicar o Fzinho do Facebook no celular é facinho, e começa a achar que aquilo é real, principalmente pessoas que estão há quase, quantos meses? 5, 6, guardadas em casa, saindo o mínimo possível. Então, só vê a televisão falando do grupo do Fzinho, é muito difícil compreenderem que aquilo não é verdade. Eu conheço um caso que uma senhora clicou o Fzinho dela, vocês todos já devem ter visto, é uma pessoa que está até sendo investigada, que portava fuzil na capa do Facebook, falando que ia atirar em todo mundo. Ela achou que era para ela, que era para a família dela. Passou muito mal, ficou nervosa. E não sei se isso passou, ficou esquecido, ou se ela acreditou mesmo que não era para ela. Olha que coisa. Isso é essencial. A gente precisa lembrar que o avanço das tecnologias, que o smartphone, que as redes sociais, são ferramentas. O problema é que a maior parte do tempo são usados como armas. Então a gente precisa entender como é que aquilo também se volta contra a gente. Isso que a Rafaela falou. Se a gente lembrar que tem um algoritmo trabalhando para anunciantes, aquilo que a gente interagir vai vir mais para a gente até a gente achar que aquilo é verdade. YouTube é o exemplo clássico. Tem o que eles chamam de o efeito do buraco do coelho da Alice. Que se você começar a ir nas recomendações que o YouTube te dá depois de um tempo que você treinou o algoritmo, você nunca mais vai sair daquilo. E você sempre vai achar que o que você está vendo é verdade porque é o que você gosta. A gente parou de conseguir ouvir o que a gente não gosta, o que a gente não concorda. E quem não concorda e a gente, acho que a gente foi perdendo a capacidade de dialogar e entender que existem outras realidades. É aí que está o perigo. Não é só a nossa que importa, é só a nossa que conta. Tem um jeitinho fácil de todo mundo começar a perceber. Você abre o Google, vou dizer, dá um Google para ser moderninha, e coloca lá uma marca ou um objeto, um eletrodoméstico, qualquer objeto que você quer saber o preço. Coloca lá, dá uma espiadinha, clica em 2 ou 3 lojas e fecha. Acabou. Fechou. Comprou, não comprou, não, o resultado não é importante se você acabou comprando ou não. Às vezes a gente quer só saber o preço. Quando você abrir o Facebook, você terá no seu Facebook uma propaganda ou um anúncio daquele objeto que você pesquisou. Porque essas empresas têm acordos de compartilhamento de dados. É essa a questão. Você sempre vai alimentar essas empresas de uma forma ou de outra. No finalzinho eu até vou citar que tem alternativas para você usar outras coisas para se expor menos a esse condicionamento. Não é errado você fazer a sua pesquisa de preço da internet, só fica alerta que esses dados são passados avante, são passados para os outros.
E que aí é o problema, né? Como isso te afeta? Sei lá, você pesquisou uma bolsa que no momento você não pode comprar, mas que você estava desejando. Se você ficar vendo aquela bolsa o tempo todo, aparece no Facebook, aparece no Instagram, alguém te manda no WhatsApp, você recebe spam no seu e-mail, às vezes não é o momento de você comprar aquela bolsa, mas você vai comprar para se endividar, porque você, sei lá, aquilo entrou em você. Então, entender como é que essas coisas funcionam, e a gente deu um exemplo simples de um bem ali direto, né? Mas as consequências que isso pode ter com, sim, Rafa, com outras ideias e outras questões, pode ser muito grave. A Pode. Marta, desculpa, Rafa, a Marta perguntou antes, outras coisas que a gente pode fazer, né, para tentar sair um pouco disso. Primeiro é se dar conta de que a gente está sim viciado em muitas coisas. A gente está viciado em enviar notificação, a gente está viciado em abrir trocentas vezes o Facebook por dia, o Instagram. O que eu fiz pessoalmente, a partir do momento que eu desativei as notificações das redes sociais e deixei só as que realmente me importam, já foi um alívio tremendo. Você até estranha como você estava tensa com uma coisa o tempo todo esperando uma notificação e de repente não tem, dá uma sensação, você fica se sentindo meio desorientado para ver o tanto que você fica esperando um tipo de notificação, um tipo de reação. Porque a gente, enquanto um ser social, a gente espera a aprovação dos outros. A gente quer que as pessoas gostem da gente, a gente quer ser notado. Mas a gente não foi treinado para ter isso numa escala de centenas, milhares de pessoas. A gente sofrer bullying na escola com pessoas ali é uma coisa. Sofrer bullying mundial porque alguém mandou um vídeo ou uma foto sua e você recebe coisas de lugares que você nem sabe onde ficam, é outra escala. O que aconteceu é que o ser humano ele foi potencializado numa escala que até então não acontecia. Então, a primeira tarefa é perceber que nós estamos mesmo numa escala global. Uhum. Isso me lembra muito um conterrâneo da Marta, falando em Marta, um argentino que eu admiro profundamente, Eugênio Raul Zaffaroni. Ele é jurista, sociólogo, historiador, enfim. Hoje faz parte da Corte Interamericana. Lá em 80, ele já dizia que a globalização, e em seguida, que ele já falava globalização já usando os meios tecnológicos, né? Porque já tinha aquela internet de escada, ia trazer uma revolução inigualável, muito maior que qualquer das revoluções que a história já tinha presenciado. Aquele menino lá da Etiópia ia conviver e ver virtualmente o amiguinho dos Estados Unidos com um tênis maravilhoso. E ele já se preocupava com esse caminho da humanidade já naquela década de 80. E, de fato, ele chega a uma conclusão naquela época que quem tem a informação, ou seja, quem tem o data, tem tudo. Tem o poder. Então, hoje a gente tem noção, e ter essa noção, eu penso que é o primeiro momento para você encarar todo esse mundo de agora. A informação é poderosa. Os dados coletados é que geram toda uma informação de poder sobre a vida da gente. Se a gente aceitar. Agora é com você. Se a gente aceitar, quando a gente aceitar. Sem dúvida. Por isso que a gente tem que, primeiro, ter noção dessas coisas, né? Isso que você está falando. Dados são poder mesmo. Dado é poder. Agora, como é que isso vai ser usado? Geralmente contra a gente, que a gente precisa ficar mais atento. Começar não duvidar de tudo, numa sensação de não acreditar mais, mas de buscar outras referências para aquilo que a gente está recebendo. Tem uma série de coisas simples, que outros programas, outras plataformas que você pode usar para tentar sair um pouco disso. Uma que eu uso para busca, por exemplo, ao invés de usar o Google, eu uso o DuckDuckGo ou o StartPage. São outros buscadores que não vazam dados. Ao invés do WhatsApp, tem o Telegram,
Tem uma questão polêmica entre Android e iPhone, mas, de fato, o iPhone é caro porque ele não vende seus dados, então ele ganha dinheiro em cima de outras coisas. Celular com Android está atrelado ao Google, que, por sua vez, usa seus dados de outra forma. Então, tem algumas coisas que a gente pode ficar mais atento e prestar atenção no que é que essas redes e o nosso uso faz com a gente. A gente está mais ansioso o tempo todo? A gente está com mais raiva? A gente consegue ouvir pessoas com outra opinião? O Daniel, ele mandou uma pergunta. O que a gente faz com os outros? Desculpa te interromper, porque a gente também faz a mesma coisa. A pessoa passa um e-mail, não fica muito contente que você ainda não abriu o e-mail, não leu, ou se leu, não respondeu ainda. Ela passa um WhatsApp repetindo o e-mail e você não viu a notificação ou está ocupado com uma outra tarefa, já vai responder. Ela não fica contente, ela te liga para dizer, olha, eu te mandei um e-mail dizendo o quê? 2 pontos? Que ansiedade, você também não tem que se preparar para não fazer isso com os outros, para não repassar isso. Nem ficar plim no celular ali para falar a mesma coisa, para dizer que, olha, eu estou aqui. Exatamente, acho que a gente, por causa do aumento exponencial da velocidade das coisas, a gente perdeu um pouco de parâmetro da urgência das coisas. A gente está ansioso o tempo todo, quer que as pessoas respondam para a gente no tempo que a gente quer e não que a outra pessoa quer. E muito cuidado, de novo, com o que a gente repassa no WhatsApp, né? O WhatsApp mudou eleições, acho que a gente precisa lembrar disso. E baseado em quê? Qual tipo de informação a gente passa sem verificar? As empresas, né, principalmente Facebook e Google, estão sendo forçadas legalmente nos Estados Unidos a se responsabilizarem pelo que elas criaram e afetaram no mundo todo, inclusive regimes democráticos, resultado de eleições. Como é que a gente também pode fazer a nossa parte no coletivo e no individual, nas nossas relações individuais? Eu ia falar que o Daniel, ele mandou uma pergunta relacionada à terapia. Para quem tiver interesse, eu faço parte de um grupo chamado Compânio, de psicoterapeutas, a gente faz atendimento online, compânio.com.br. Se tiver Maria Marta, alguém que puder escrever, compânio.com.br. Na terapia, pelo menos na minha visão, a ideia é também olhar nesse mar de coisas que a gente está vivendo, aonde é que você entra, porque, retomando o começo da live, o que o Freud viu continua valendo, o que mudou é a escala que é usado. Então, você continua sendo um ser desejante, você continua à mercê de condicionamentos, de comportamento, de sensações, como jogam com o seu amor, com o seu ódio, com sua ansiedade, com o que você faz no dia a dia. Então, talvez se você ir se dando conta de como você se sente com essas coisas, talvez dê para perceber isso na hora de atuar, na hora de ligar 10 vezes para a pessoa para ver se ela viu o seu e-mail, na hora de repassar uma corrente no WhatsApp sem verificar se é verdade, na hora de começar um efeito de tumultuar condomínio, grupo de condomínio, né? Quando entra alguém para começar a tumultuar e sai, o grupo de colegas, como é que esses comportamentos de grupo, você talvez comece a entender como não diretamente ligados a você, mas como a outra pessoa está se portando. Vem uma ofensa gratuita a você, de uma pessoa que você conhece há muito tempo naquele grupo, nem era para você, provavelmente. Essa expressão do dissabor, essa expressão do mal-estar pessoal que tem sofrido, que tem vindo. Mas temos que tomar cuidado, sim. A nossa parte é filtrar. Claro que eu vejo aquilo que eu não gosto, é claro que o Google vai saber que eu vi e pensa que, quer dizer, não pensa, que o algoritmo não pensa, mas que vai selecionar uma série de coisas daquele mesmo assunto para mandar. Depois eu continuo olhando ou não, esse é o raciocínio que a gente tem que fazer em cima. Isso é essencial. Rafaela, desculpa te interromper, mas isso que você falou é muito importante. A gente só precisa lembrar que algoritmos são treináveis. Se a gente começa a ver uma coisa, a gente vai receber mais daquela coisa, mas se a gente for ver outra, a gente vai receber mais da outra. A gente tem o poder de bagunçar o algoritmo. Então, se você começar a ver coisas opostas, ele vai tentar se adaptar, mas você ainda está nesse comando, pelo menos. Desculpa, isso é muito importante. Não, é isso mesmo. E quando, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, o algoritmo tirando postagens dos amigos que eu gosto, que eles postam. Vai lá na página dele, dá o nó. Vou chamar de dá o nó.
Vai lá na página do seu amigo, dá um curtir, vê alguma postagem dele, dá um curtir, já muda tudo. Já muda a sequência. E, contudo, é assim, a gente tem que estar... Tem coisas boas nessas redes, olha, gente, tem coisas boas. Tem coisas legais. Olha, nós estamos fazendo uma live, conversando com uma porção de pessoas de forma agradável, deliciosa. Isso é uma coisa ótima. Estamos usando para o bem, estamos discutindo. Desde que eu comecei essa série de lives, eu estou trazendo assuntos difíceis. Nós estamos discutindo sempre assuntos tortuosos, importantes, dividindo, cada convidado divide com a gente todo o conhecimento que ele tem de cada área. Estamos aprendendo muito. Olha a coisa boa. Tem conversar com aquela amiga que você não via desde a da pré-escola, que achou ela ali, lembrou do nome, procurou. Tem. Fazer o grupinho lá da faculdade, o grupinho do colégio, tenho tudo de bom, mas depende da gente não ser manipulável. Eu penso que tem uma geração pré-adolescente mais vulnerável, a geração que nasceu a partir de 96, 98 também muito vulnerável, porque eles não conheciam o caminho anterior que muitos de nós percorremos. Por exemplo, tinha alguma propaganda na TV sobre um produto milagroso, logo o pai ou a mãe falava assim, não acredita nisso que é bobagem. Quando você está na internet, no Facebook, você não vai ter essa interrupção, ou seja, ela é mais poderosa, ela te afasta um pouco desse momento. A gente tem que aprender a conversar. Olha o que eu vi aqui, será que é verdade? Vamos conversar no pessoal também, vamos trocar ideia no pessoal, com o que vê na rede, isso é importante. Ou viu alguma coisa lá, pergunta para o amigo, até que seja por WhatsApp, não tem problema, pergunta para o amigo, fala, você viu tal coisa, o que você achou? Quer dizer, vamos recomeçar o diálogo e vamos mudar isso. Eu faço parte de um grupo no Facebook que é uma delícia, chama Flores do Meu Bairro. Todo mundo posta flores, todo mundo conversa de flores. Quer dizer, eu leio 3, 4 notícias políticas e vou dar uma olhadinha nas flores do meu bairro. Você quebrou, você acertou um outro caminho. E, infelizmente, a gente tem que resolver isso agora, esse é o momento, não temos muito tempo não, na minha opinião, Felipe, nem de campanha política, de resolver esse problema já, nem aqui, nem lá nos Estados Unidos, que foi o que porque nós estamos vivendo a pandemia. Então, hoje, você não pode mais, por exemplo, o que faria noutra época como candidata? Eu reservaria um restaurante aqui da região, ou lá no centro, por exemplo, convidaria X amigos e falaríamos, quem quisesse contribuir pagaria o ingresso lá, a comida, e falaríamos sobre política, sobre projetos, etc. Hoje não podemos mais fazer isso. É impossível. A gente tem que falar com 2, 3 pessoas de máscara, depois 3 ou 4 separadamente, só nos resta mesmo as redes sociais, que são muito importantes nesse momento. Não tem como sair, a gente tem que aprender a resolver aquilo que nos é mostrado. Digamos assim, tá muito, muito, muito na moda usar uma gravata neon. Mas eu acho que não fica... Bom, eu sou mulher, não vou usar gravata e nem neon. Você não usa gravata, tem um outro estilo. Então, aquilo não vai me afetar. Nós temos que descobrir. Pode vir 500 anúncios de pessoas vestindo... Anúncios nem sempre são expressos. Anúncios podem ser fotinhas com a pessoa vestindo aquilo. Pode vir 500 anúncios de uma gravata neon que eu vou olhar e vou clicar noutra coisa e não naquilo. Acho que sim, e acho que é essa a ideia, aprender a filtrar, a suspeitar sem entrar num estado de descrença constante, mas ir verificando como é que essas coisas funcionam para você e tentar entender como é que estão funcionando lá de fora, conversar com os seus colegas, ouvir pessoas de outras opiniões, tentando manter ali, né, um respeito mínimo de convivência. Eu acho que isso é essencial, e lembrar que tem algumas outras alternativas de plataforma também para conhecer, que não são, sei lá, de
empresas multibilionárias que estão fazendo dinheiro dessa forma, mas mesmo nas ferramentas que essas empresas têm, dá para se usar de outra forma, tentar enxergar o que é mais saudável para si e para os outros também, porque tem efeito, o que a gente faz tem efeito, a gente precisa se lembrar disso. Exatamente. Eu vou dizer que, sobre pesquisas eleitorais, não vou votar nesse porque não tem chance. Olha, a chance está no seu voto. Essa é a manipulação. A pesquisa vai ser o resultado dessa manipulação nas redes sociais. É isso que a gente está vivendo agora. Então, acredita no seu voto, no poder do seu voto. Acredite que esses espaços têm que ser ocupados por pessoas que você queira. Se não ganhar, pode acontecer, mas é o que você quer que você tem que buscar. Isso das redes, das manipulações, de tudo. E agora, voltando para a eleição, é principalmente agora que você decide com o seu valor, com o seu caráter, com a sua opinião, e não com a série de notícias que podem chegar a você. São importantes, você pode clicar para conhecer, para ler, aí você faz a sua opinião. Eu acho essencial isso que você está falando e, pelo amor de Deus, lembrar da história que a gente falou agora há pouco, das correntes que saíram, a movimentação do voto em branco, não vá votar porque não vale a pena, não caiam nisso, isso sim eram estratégias para não votar, eram estratégias de partidos e candidatos X para tentar jogar com o outro lado que não acreditava naquele. Então é importante lembrar sim de que o sistema é democrático, a gente precisa votar e votar em quem a gente acredita que vai fazer um bom trabalho. E queria agradecer de novo pelo convite, Rafaela, e falar que eu estou achando a sua campanha maravilhosa, acho muito positivo, ético e bacana essas lives que você está fazendo, de chamar pessoas diversas para falar de temas diversos que têm a ver com coisas que você acredita, que fazem sentido, opiniões diferentes, e eu acho isso muito saudável, muito ético mesmo, e hoje em dia ainda é raro de ver, né? Acho que a gente está tomado por outras ondas extremistas, e eu sempre te vi e te vejo como uma pessoa muito ponderada, aberta ao diálogo, sempre respeitando opiniões diversas. Então, muito obrigado por esse convite, sucesso na campanha, acho que você pode fazer coisas incríveis por São Paulo, parabéns. Felipe, eu só tenho a te agradecer, você é um amigo, um companheiro de lutas aí, de procurar melhorar a cidade, me acompanhou em várias reuniões, inclusive, para a gente buscar o que a nossa comunidade e outras precisam. E ter você aqui numa live é uma honra para nós. É muito importante trazer o conhecimento, e acho que todas as lives que a gente faz, todo mundo sorve um pouco do conhecimento do convidado. E estou vendo a Marta aqui dizendo que você foi esclarecedor, a Inês dando os parabéns pelo convidado super inteligente que ela amou. É isso mesmo. Nós estamos aqui para dividir, para compartilhar, para o lado bom da internet. E quero fazer, como você falou, quero fazer mais. Quero estar aqui. Olha, o André agradecendo a nós dois. Muito obrigado, pessoal. Quero estar aqui para continuar esse trabalho de uma forma melhor, mais abrangente, que é sendo vereadora. Eu só posso ser por voto de vocês. Aqui na página tem as informações, o número é 55110. Vamos ocupar esse espaço para as nossas lutas. Sim, gente, precisamos nos conscientizar de todas essas coisas e parabéns de novo, Rafaela. Sucesso nessa campanha. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, um beijo. O Felipe depois pode ficar à vontade para responder no meu perfil todos os comentários, tá? Fique tranquilo, entra lá e responde a todo mundo. Muito obrigada a todos pela participação. Felipe, um beijão. Beijo, boa noite, gente. Obrigado.